Olá, nessa aula iremos tratar do registro de empregados. Essa obrigação, a obrigação de um empregador registrar os seus empregados, está prevista no artigo 41 da CLT, que não foi alterado pela reforma trabalhista, e diz que os empregados têm de estar registrados em livro, ficha ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. A portaria 1195, publicada no dia 31 de outubro de 2019, vem cumprir a prerrogativa dada pela lei ao então Ministério do Trabalho, hoje Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para regulamentar o registro. Então veja que o registro em livro ou ficha continua a ser possível de ser utilizado. O que a portaria 1195 fez foi regulamentar o registro, seja o registro em livro, ficha ou sistema eletrônico, e dizer que o empregador que opta pelo registro eletrônico de empregado tem de expressar essa sua opção no E-Social, no evento S1000, e nós teremos uma aula exclusivamente sobre o registro eletrônico de empregados e outra aula sobre o registro físico de empregados. Então, nessa aula, iremos tratar do registro de empregados como um todo. A partir de 31 de outubro, a partir da publicação da portaria 1195, o registro de empregados passou a ser feito não mais por estabelecimento, como era até então, agora passa a ser feito na pessoa jurídica representada pelo CNPJ raiz. Então, o empregado, ele não é empregado da matriz, ele não é empregado da filial da empresa. Aquela pessoa, ele é empregado daquela pessoa jurídica. Então, o registro do empregado passa a ser feito agora vinculado à pessoa jurídica. Dentro do livro de registro de empregados é que vai ser, dentro do registro do empregado é que será indicado em qual estabelecimento o empregado irá trabalhar, mas a vinculação dele é com a pessoa jurídica ou com a pessoa física, conforme o caso. O artigo 2º, parágrafo 3º da portaria 1195, diz que as informações do registro devem estar corretas e atualizadas. Isso significa que a ausência da informação ou a prestação da informação incorreta ou desatualizada corresponde à mesma infração, que é o registro do empregado estar irregular. A portaria 41 de 2007, que até então era a única portaria que regulamentava o registro de empregados, ela não foi revogada e ela continua a ser aplicada aos empregadores que ainda não estão obrigados ao E-Social. Quem são esses empregadores ainda não obrigados ao E-Social? Apenas os empregadores enquadrados no grupo 4. Apenas esses continuam ainda não obrigados ao E-Social, que são os órgãos públicos, os organismos internacionais e as embaixadas. O artigo 2º da portaria lista as informações que compõem o registro, seja o registro eletrônico, seja o registro em meio físico, e ele vai apontando, o artigo 2º vai apontando o prazo do registro dessas informações. Então, o que é que compõe o registro? O número do CPF, data de nascimento, data de admissão, a matrícula do empregado. Essa matrícula é única no empregador. A única regra que tem é que ela não pode haver duas matrículas iguais. Não precisa ser em ordem cronológica. A única regra, como nós já falamos, é que não pode ter duas iguais. A matrícula é um campo texto com 30 posições e qualquer letra, qualquer símbolo que conste nessa matrícula já diferencia de uma outra matrícula, ainda que aparentemente seja a mesma. Por exemplo,
a matrícula 395 e a matrícula 395A não são matrículas iguais. A única regra é que não pode haver duas matrículas iguais vinculadas ao mesmo CNPJ raiz ou ao mesmo CPF. E ela não pode ser reutilizada. Se o empregado da matrícula 395 tem o seu contrato terminado, a empresa não pode utilizar essa matrícula para um outro empregado que seja admitido a partir de então. A categoria do trabalhador, se é um empregado, se é um empregado aprendiz, se é um intermitente, a natureza da atividade, se é urbano ou é rural, a CBO, o código da CBO, que é o Código da Classificação Brasileira de Ocupações, o valor do salário contratual e o tipo de contrato, se é contrato por prazo determinado ou indeterminado. Essas informações têm de ser lançadas no registro do empregado, seja em modo eletrônico, seja em modo físico, no dia anterior ao início da prestação das atividades. Pelo menos essas informações têm de constar no registro de empregado. Até o dia 15 do mês seguinte ao que o empregado foi admitido, o empregador deverá complementar o registro do empregado. É claro que se no dia anterior ele já tiver todas essas informações, ele já pode lançar, já pode enviar ao E-Social, se for o registro eletrônico, todas elas. Se não, ele tem de mandar pelo menos aquelas previstas no inciso 1. Até o dia 15 ele tem que dizer o nome completo, o sexo, o grau de instrução, o endereço e a nacionalidade do empregado, a descrição do cargo e ou função, a descrição do salário variável, quando for o caso, o nome e os dados cadastrais dos dependentes, o horário de trabalho ou a informação que esse empregado está enquadrado no artigo 62, o local de trabalho e a identificação do estabelecimento onde ocorre a prestação de serviço, quando for uma prestadora de serviço, a indicação se esse empregado é uma pessoa com deficiência ou uma pessoa reabilitada. No caso de um empregado cujo cumprimento da cota de aprendiz não é feita diretamente pelo empregador, e sim através de uma entidade sem fins lucrativos, no cadastro desse empregado, que vai ser encaminhado pela entidade sem fins lucrativos, ele vai informar para qual CNPJ aquela contratação está sendo computada na cota. A identificação de alvará judicial quando a contratação com idade inferior à legalmente admitida é por conta de uma decisão judicial. Para os empregados que foram admitidos antes de 98, antes de 5 de outubro de 98, ou doméstico antes de 1º de outubro de 2015, deve ser informada a data da opção do Fundo de Garantia. E informado se esse registro é por força de uma ação fiscal ou por força de uma decisão judicial. Ainda até o dia 15 do mês seguinte, ao da ocorrência, as alterações cadastrais e contratuais, a informação do início do gozo de férias, de afastamento por doença, por acidente ou doença relacionada ao trabalho, mesmo aqueles de um dia, e os afastamentos temporários descritos no anexo da portaria 1195, que são aposentadoria por invalidez, cárcere, quando o empregado estiver preso, exercício de cargo eletivo e as demais hipóteses. Então, apenas esses afastamentos temporários é que compõem o registro. Outros afastamentos temporários, por exemplo, licença paternidade, licença em razão de morte de um parente, qualquer outra licença que não seja essa aqui, essas previstas aqui no anexo ao decreto, no anexo à portaria 1195, não precisam ser informados ao E-Social. Até o dia 15, continuando, os dados de desligamento, quando o motivo não gera o direito ao fundo de garantia, por exemplo, os dados de um
relativo a um desligamento por pedido de demissão, ele só precisa ser lançado no registro de empregado no dia 15 do mês seguinte. As informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador e as condições ambientais, essas só quando os eventos de saúde e segurança começarem a ser informados ao E-Social, e no caso de transferência de um empregado do mesmo grupo econômico ou por sucessão, fusão, incorporação ou cisão de empresas. Nesse caso, o registro do empregado na empresa que está recebendo não precisa ser feito no dia anterior, e sim até o dia 15 do mês seguinte. E no caso de reintegração no emprego, no 16º dia do afastamento, quando o afastamento por doença ou acidente não relacionado ao trabalho tiver duração superior a 15 dias, nesse dia, no 16º dia, a informação tem que ser lançada no registro de empregado. E naqueles casos de afastamentos pequenos de 2, 3, 4, até 15 dias, quando não são relacionados ao trabalho, e eles, dentro de 60 dias, totalizam 15 dias. Nesse caso, todos os afastamentos terão de ser informados, aqueles que compuseram a soma terão de ser informados no 16º dia do afastamento. De imediato, quando ocorrer acidente ou doença relacionada ao trabalho que resulte em morte, ou quando ocorrer um novo afastamento de um empregado pelo mesmo motivo de um afastamento anterior que gerou direito ao auxílio-doença, no dia em que completar esses 15 dias de afastamento, que completar os 16 dias de afastamento, essa informação tem que ser lançada no registro de empregado. Até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência, quando ocorrer acidente de trabalho que não resulte em morte, e até o 10º dia da ocorrência nos casos de desligamento que gerem direito ao saque. Então, desligamento por motivo de rescisão sem justa causa, de término de contrato, rescisão por acordo, alguns exemplos de desligamento que geram direito ao saque têm que ser lançados no registro de empregados no prazo de 10 dias seguintes. A portaria 1195 diz que os empregados que estavam com o contrato em vigor no dia da publicação da portaria, ou seja, no dia 31 de outubro de 2019, terão de ter os seus dados enviados ao E-Social. É claro que a maioria das empresas até já enviaram essas informações, que são chamados cadastramento inicial. O que a portaria no artigo 8º diz é que tem de ser enviados, claro, aqueles que ainda não haviam encaminhado as informações ao E-Social, tem um prazo de 90 dias para assim fazer. Ainda foi dado essa oportunidade para as empresas enviarem as informações do cadastramento inicial. Mas, repito, aquelas empresas que já haviam encaminhado não precisam ter preocupação com o artigo 8º. E assim nós terminamos a nossa aula, onde nós tratamos do registro de empregados. E isso que nós falamos aqui seja ele feito no formato eletrônico, seja ele feito no formato físico. Nós teremos 2 aulas onde nós iremos tratar desses 2 formatos especificamente. Até as próximas aulas.